Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Jean. Boa tarde, amigos da Rádio Vibe Mundial. Obrigado. Boa tarde, nossos ouvintes, nossos telespectadores. Eu sou João Paulo Miranda e este é o nosso programa Semente Abstrata. Nosso companheiro de jornada aqui, o Ademir Serafim Júnior, não pôde estar presente hoje, mas ele manda um grande beijo, um grande abraço a todos vocês. Pessoal, antes de nós começarmos o nosso programa de hoje, o nosso tema de hoje, que aliás é muito bacana, eu gosto muito, eu espero que vocês gostem também, eu preciso dar só uns pequenos recados, certo? Com relação ao Semente Abstrata, estamos passando por um processo de reformulação no projeto, então o site já está no ar, as páginas nas redes sociais estão sendo atualizadas, então vocês podem entrar em contato com o nosso trabalho visitando o site www.sementeabstrata.com.br. Vocês podem visitar as nossas páginas no Facebook, facebook.com/sementeabstrata. No Instagram, @sementeabstrata. Você também pode visitar, por favor, o nosso canal no YouTube, youtube.com/sementeabstrata. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ali, que nós agradecemos muito, certo, pessoal? E se vocês quiserem entrar em contato conosco, por favor, mandem um e-mail, uma mensagem para o endereço sementeabstrata@gmail.com, certo? Pessoal, outra coisinha. Agora, no mês de agosto, dia 6 de agosto especificamente, nós vamos começar uma nova turma do curso preparatório da iniciação eubiótica. É o curso peregrino, a porta de entrada para a iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose, a escola da qual tanto eu como Ademir fazemos parte, somos instrutores, justamente desse grau peregrino. Pessoal, quem tiver interesse, por favor, entre em contato lá no departamento do Sumaré, no telefone 11 São Paulo 2667-0744, ou também pode mandar um e-mail para o endereço sumaré@eubiose.com.br. Lembrando que as aulas, o curso todo será online devido à pandemia. O curso será às quintas-feiras, todas as quintas-feiras, às 20 horas, das 20 até às 21h30, tá bom, pessoal? Então, quem tiver interesse, por favor, né, já mande sua mensagem, ligue lá no departamento e faça a sua inscrição. E no dia 6 nós nos encontramos aí remotamente, né, mas próximos aí pelas plataformas digitais, tá bom? Pessoal, uma outra coisa, nós vamos ter no Semente Abstrata, nós vamos ter uma nova... Estamos, no momento, aí desenvolvendo a oficina do tarô, a Rota do Tarô. Está sendo um trabalho muito, muito legal, está sendo um trabalho muito gratificante. Em agosto, nós vamos começar uma nova turma do curso básico de astrologia, tá? Também vai ser totalmente online. Na semana que vem, eu trarei já datas e toda a programação, tá? Tudo decidido. Nós estamos fechando aí a questão das datas, alguns detalhes, e na semana que vem nós já vamos ter aí a certeza de todos os detalhes, tá bom, pessoal? De qualquer forma, se você tiver interesse, né, e já reservar a sua vaga, mande uma mensagem, envie uma mensagem para o sementeabstrata@gmail.com e você já vai estar aí reservando a sua vaga. E na semana que vem, sem falta, eu trago aqui, se for possível, a Ademir e eu, se não eu sozinho, trago aí as informações para vocês, tá bom, pessoal? Vamos lá. Bom, pessoal, começando então falando do tema que nós escolhemos para o dia de hoje, hoje vamos falar um pouquinho, né, de mitologia grega, né? Esse assunto que eu gosto muito, né, que nós gostamos muito, é um assunto tão rico, tão interessante, né? E nós vamos falar especificamente sobre o oráculo de Delfos, o oráculo de Apolo. Pessoal, nós sabemos, né, que oráculo é aquele lugar, né, onde na antiguidade, nas tradições antigas,
onde se realizavam as profecias, os vaticínios, as adivinhações. Eram onde atuavam as pitonisas, as sibilas, as profetisas, os profetas, os hierofantes, né? Enfim. E como eu disse, em diversas tradições existiram e existem essas figuras dos oráculos. E na mitologia, na mitologia grega, na história grega, também não é diferente. E o principal dos oráculos era justamente o oráculo de Delfos, que era o oráculo de Apolo. Bom, pessoal, não tem como falar do oráculo de Delfos sem falar justamente em Apolo, né? E quem seria Apolo, essa figura, né, famosa aí dentre os deuses do Olimpo, né? Bom, pessoal, Apolo pertence a uma quarta geração de deuses da mitologia grega. Nós temos a primeira, né, a primeira geração de Urano e Geia, Urano e Gaia, a segunda de Cronos ou Saturno e Reia, a terceira de Júpiter ou Zeus, né? E aí nós não podemos nem fazer uma conexão direta com um aspecto feminino, porque Júpiter era bastante abundante aí nos seus amores, né? Existia a esposa oficial, vamos dizer assim, que era né? Era a esposa oficial de Zeus, mas ele teve aí uma vasta vida amorosa e teve vários filhos aí com diversas mulheres, deusas e humanas também, tá? E aí, no caso, Apolo é filho de Zeus, né? Filho de Zeus, de Júpiter e Leto. Apolo é gêmeo de Ártemis, é Apolo e Ártemis, os dois gêmeos representando aí Apolo o aspecto feminino e Ártemis o aspecto masculino. O que só por isso já faz com que nós nos lembremos do Sol e da Lua, né? Então, o Apolo tem a ver com o Sol, né? E Ártemis com a Lua? Sim, com certeza. São aspectos do próprio Sol e da própria Lua. Nós podemos dizer que Apolo é o deus solar por excelência, enquanto Ártemis é a deusa lunar por excelência, né? Existe uma certa... Às vezes gera uma certa confusão com relação às figuras, né, de Hélios e Selene, que representam na mitologia grega justamente o Sol e a Lua, né? Mas que na verdade não são apenas aspectos, né? Na verdade, Hélios e Selene representam, poderíamos dizer assim, o próprio Sol e a própria Lua em si, tá? Na mitologia, Hélios e Selene eram ainda das gerações antigas, das gerações dos titãs. Enquanto que Apolo e Ártemis já são a quarta geração dos deuses, dos deuses aí, já na fase olímpica, né? Já na fase olímpica, eram deuses do Olimpo, né? Eram filhos de Zeus. Zeus, Júpiter, né? O grande deus olímpico, chamado aí na mitologia de pai dos deuses e pai dos homens, né? É aquele que colocou Zeus, Júpiter, ele colocou em ordem os deuses, colocou em ordem o Olimpo. E no caso, pessoal, Apolo, ele colocou em ordem, né? Ele trouxe a ordem, vamos dizer assim, para o aspecto mais humano, tá? Para o aspecto mais humano. Ele Apolo é um deus muito, muito, muito ligado, né? Especificamente ligado ao aspecto humano, né? Se nós nos lembrarmos do lema do próprio oráculo de Delfos, do oráculo de Apolo, conhece-te a ti mesmo, e conhecendo a si mesmo conhecerás os deuses e o universo. Só por aí nós podemos vislumbrar a questão de Apolo relacionada aí ao próprio autoconhecimento, ao autoconhecimento de cada um, certo? Pessoal, vamos lá então. Quais as características, né, de Apolo? Quais as características de Apolo? Bom, Apolo era, como eu disse, ele era filho de Zeus e de Leto, irmão de Ártemis, né, era o aspecto solar. Então ele tinha essa conexão, ele tem essa conexão com o princípio solar. Então ele tem uma ligação com a espiritualidade, ele é um deus ligado à razão,
ele é um Deus ligado ao aspecto de purificação, ele é um Deus também ligado às artes, à música, à poesia, e ele também traz um princípio de equilíbrio e de harmonização de polaridades, de harmonização de contrários. É curioso até observar que o próprio nome Apolo tem uma conexão com a noção de polaridade, né? O Apolo, tem o sentido de sem, de negação, e polo de polaridade, né? Então ele é aquele que ele vem harmonizar as polaridades. Então ele também traz esse aspecto de ordem, de organização no aspecto humano, por excelência, certo? A relação, pessoal, que existe de Apolo, né? Como surgiu, então, a relação de Apolo com o próprio oráculo de Delfos? É uma história longa, né? Uma história muito bonita, mas eu vou tentar transmiti-la aqui de uma forma breve e resumida. Existe essa localidade na Grécia, aí mais ou menos 100 quilômetros de Atenas, a localidade de Delfos, ali no famoso Monte Parnaso, onde existia um oráculo muito antigo. Era chamado oráculo de Gaia, oráculo de Geia. Vocês se lembram que Geia era o aspecto feminino ainda da fase pré-titânica, ainda de Urano e Geia. Era muito, muito, muito antigo mesmo. Então, esse oráculo de Geia, né, era chamado de Ônfalos. Ônfalos significa o centro da Terra. Então, era o centro do mundo, o centro da Terra. Era a ligação com o próprio centro da Terra. Então, já tendo aí uma relação, portanto, ao próprio mistério dos mundos de Hades, né, dos mundos subterrâneos, certo? E das forças telúricas, né, das forças do interior da Terra. Esse oráculo, ele era guardado por um dragão, por uma fera, né, um dragão chamado Piton, que representava justamente essa força interior, essa força elemental. Então, o oráculo de Geia, ele era um oráculo muito ligado às forças primordiais da natureza, né, aos elementais, né, ainda num estado muito bruto, muito ligado ao astral, à questão elemental por excelência. Aí, Apolo vai a Delfos para lutar, né, vamos dizer assim, para destronar ali o Piton da sua função de guardião ali do oráculo. Existe uma luta e Apolo vence, né? Apolo vence o dragão Piton. Então, existe aí um significado até da força solar, da razão, da inteligência representada por Apolo, do aspecto humano superior, né? Então, dessa vitória sobre a força telúrica, sobre a força bruta, elemental da natureza, representada aí pelo próprio dragão, né? O próprio dragão do umbral. Isso tem uma relação muito forte com o Arcano 11. Né? Quem gosta de tarô aí, o Arcano 11, a força, tem uma ligação com esse processo, certo? Pois bem, com a morte de Piton, Apolo se refugia durante um ano para se purificar, porque afinal ele cometeu um homicídio, né? Houve derramamento de sangue, e essa questão ela gera uma questão astral muito forte, né? Se criam miasmas astrais, nodos, um karma negativo. Então, Apolo teve que se refugiar durante um ano para justamente trazer esse processo de autopurificação, tá? As cinzas do dragão Piton foram postas em um sarcófago e enterradas ali justamente no Ônfalo, justamente onde ele morava ali no antigo oráculo de Geia. A pele do dragão serviu a partir daí, pessoal, ela foi posta, ela serviu de cobertura da trípode. A trípode era uma espécie de um banco, né, de três pés, onde as pitonisas, né, as sacerdotisas de Apolo, se sentavam quando elas iam fazer as suas
previsões, tá? Que eu vou falar daqui a pouquinho desse processo. Então, depois, quando Apolo retornou desse processo de purificação, certo? Aí vamos dizer assim, ele se tornou realmente o Deus que estava por trás do próprio, que inspirava o próprio oráculo de Delfos, que aí passou a ser conhecido, né, como o próprio oráculo de Apolo, com o lema "Conhece-te a ti mesmo". Pessoal, os vaticínios, né, os vaticínios no oráculo de Delfos eram feitos pelas pitonisas, né? Existe na história, nas tradições, essas figuras, né, das sacerdotisas que tinham o dom da mancia, que tinham o dom da profecia, certo? Como as sibilas, né, as profetisas, e no caso aí do oráculo de Delfos eram as pitonisas. Você vê que o nome pitonisa está relacionado diretamente a Piton, esse terrível dragão que foi derrotado por Apolo. No processo, pessoal, quando alguém ia consultar o oráculo de Delfos, primeiro, a pessoa que ia consultar deveria passar por um processo de purificação, então tomar um banho numa fonte sagrada que ficava ali próxima, né? E também deveria oferecer um sacrifício, né? Imolar, no caso, uma cabra ou um bode, antes de fazer a consulta ao oráculo de Apolo. No caso, as sacerdotisas, as pitonisas, também passavam por esse processo de purificação. Lembro, sempre Apolo está muito, muito, muito ligado a essa questão da purificação. Então, as pitonisas, elas iam se banhar também nessa fonte, aí elas voltavam ao templo com os sacerdotes, com os outros sacerdotes do templo de Apolo, né, do oráculo de Delfos, do próprio templo de Delfos, né, e daquelas pessoas que iam consultar também, dos próprios consulentes. Quando elas chegavam, elas iam ao aditum, né, que era uma câmara secreta subterrânea localizada ali no oráculo, para estabelecer a sua conexão com aquela força, certo? Estabelecer aquela conexão. Você lembra que tem uma questão ligada à força subterrânea também, a força telúrica do próprio Ônfalos, que existia ali no oráculo de Apolo, no oráculo de Delfos. Quando elas retornavam, elas se sentavam sobre a trípode, onde tinha, né, por cima a pele do dragão de Piton. Né, elas mascavam folhas de louro. Lembrando que o loureiro é a árvore dedicada, o loureiro é a árvore sagrada dedicada a Apolo, tá? Dedicada a Apolo. E aí elas respiravam os vapores que vinham de dentro da terra. Nesse processo, elas entravam numa espécie de um êxtase, né? Que os autores chamam de entusiasmo. E aí, inspiradas, né? Inspiradas pela força, né? Inspiradas pelo dom da mancia, inspiradas por Apolo, elas respondiam às consultas que lhe eram feitas, às perguntas que lhe eram feitas. E é curioso porque as respostas, elas eram transmitidas em linguagem cifrada, em linguagem simbólica, que é realmente como deve ser, né? A linguagem oracular. Vocês veem, por exemplo, as profecias, né, de Nostradamus. Nostradamus foi um ser, um profeta. Foi um profeta verdadeiro. E vocês veem que as centúrias de Nostradamus, elas são todas feitas em linguagem simbólica, em linguagem figurada. A das pitonisas, no caso, não eram diferentes. Não eram diferentes. Uma outra curiosidade também, pessoal, relacionada a esse processo do oráculo de Apolo, é que as previsões deveriam acontecer sempre no dia 7. De preferência também no 7º mês. E isso porque o número 7 é um número ligado, é um número relacionado aí à consciência do próprio Apolo, né? No caso da relação que existe com o próprio tarô, é o arcano 7. O arcano 7, o carro que é chamado também ocultamente do carro de Apolo, né? Do carro de Apolo,
que é uma das suas grandes representações simbólicas, né? Apolo, Apolo, deus solar, sobre o seu carro, né? Com o seu arco e flecha ali. Lembrando que o arco e a flecha também, eles têm uma ligação, uma relação simbólica com os próprios raios, com os próprios raios solares. E então o oráculo de Delfos ele se tornou, com o decorrer dos anos, né, com o decorrer dos séculos, o grande templo, o grande oráculo da antiga Grécia. Nós podemos dizer que a própria vida política e social e econômica da antiga Grécia era dominada, né? Quem era o guia eram justamente os sacerdotes, era justamente o oráculo de Apolo, tá, pessoal? Existia também ali uma questão muito forte de cura, né? O Apolo também tem essa questão, né? A cura pelo autoconhecimento, e nesse aspecto ele foi um elemento interessante, um elemento muito simbólico. Ele foi pai de Asclépios, né? Asclépios ou Esculápio, né? Esculápio na mitologia latina, que é uma divindade ligada aí justamente à cura, né? O Asclépio foi educado por Quiron, que era o grande curador, aquele centauro híbrido que era realmente aí um grande curador, certo? A questão religiosa do oráculo de Delfos também é de suprema importância, porque além de ser um lugar, né, que estava relacionado aos mistérios gregos, né, portanto ligado aos mistérios de Dioniso, ligado aos mistérios de Eleusis, depois também aos próprios mistérios de Orfeu, o oráculo de Delfos ele representava, né, a unidade religiosa que existia entre os antigos gregos. Não existia, na antiga Grécia, não existia uma unidade política, né? Não existia unidade política, eram pequenas cidades-estados que muitas vezes estavam guerreando ali umas com as outras. Mas quando se tratava de Apolo, quando se tratava do templo, né, do oráculo de Delfos, existia aí essa unidade que proporcionou, inclusive, o grande desenvolvimento que a civilização grega teve nos séculos subsequentes, inclusive também com o próprio advento aí dos grandes filósofos da antiga Grécia, né, como Sócrates, como Platão e como tantos outros que nós podemos aqui ficar horas enumerando. Tá bom, pessoal? Bom, nós já estamos aí indo para os minutos finais do nosso bate-papo, tá? Eu fecho, então, só trazendo aqui uma fala de Platão, do grande filósofo Platão, na sua obra República, quando ele fala justamente dentro desse espírito, dentro desse contexto que eu trouxe de Apolo sendo um grande unificador, um grande pacificador, um grande harmonizador, e dele sempre trazer esse sentido de procurar a unidade, né, a unidade entre as pessoas, a unidade entre os estados, né, a unidade religiosa dos povos também. É curiosa, é muito interessante essa fala de Platão na sua obra A República. Apolo, o exegeta nacional, intérprete tradicional da religião, estabeleceu-se no centro e no umbigo da Terra para guiar o gênero humano. Ó, ele se estabeleceu, então olha que bonito isso que Platão fala, né? Ele se estabeleceu no centro e no umbigo da Terra. Então ele tem essa questão central. Lembra que ele é um deus solar e o Sol, mitologicamente e religiosamente, ele representa o centro do universo, né? E o próprio nosso centro interior também, né? E para guiar o quê? Para guiar o gênero humano. Então, eu conheço-te a ti mesmo através do mergulho dentro de você mesmo. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Uma ótima semana a todos, tá? Semana que vem estaremos de volta aqui com mais um programa Semente Abstrata. Obrigado a vocês, obrigado, Jean. Semana que vem estamos de volta.